Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei de fazer um vídeo do que eu achei da Ferrari, né, em 2025, né? E hoje eu vou fazer um vídeo do que eu achei da Red Bull em 2025, tá? Vou falar do Verstappen, né, e do Tsunoda, tá? Vou falar dos resultados de quali e vou falar dos resultados de corrida, né? Vezes que um na frente do outro. E também do campeonato, onde cada um ficou, né? O Verstappen, gente, simplesmente humilhou Yuki Tsunoda em todos os sentidos possíveis, tá? Eles dividiram 22 corridas juntos, né? Que o Liam Lawson ficou nas duas primeiras corridas e o Yuki Tsunoda ficou nas duas primeiras corridas na Racing Bulls, né? 21-1, gente. 21-1 a favor do Verstappen nos quais... Não, na verdade isso é na corrida, né? E nos quais, pior ainda, 22-0. O Tsunoda não terminou uma vez sequer à frente do Verstappen nos quais. No campeonato de pilotos, o Verstappen quase foi campeão, quase, né? 421 pontos em segundo lugar. E o Tsunoda tem que baixar lá embaixo, né? Tem que ir lá embaixo na tabela, né? Em 17º com 33 pontos. Em ao todo, os dois pilotos tiveram em terceiro lugar no campeonato de construtores com 451 pontos. Gente, vamos falar do Verstappen. O Verstappen faz, na minha humilde opinião, uma das suas melhores temporadas da carreira. Eu acho que o Verstappen faz uma temporada ultra fenomenal, né? Porque pra mim, gente, eu acho assim que o Verstappen ele tem muito de uma essência daquele piloto que eu falei do Alonso, né? E que eu também coloco o Verstappen nesse naipe, né? Um piloto que tem a alma da Fórmula 1, né? Ele tem o psicológico ideal para estar na Fórmula 1, né? Da mentalidade ideal de um verdadeiro campeão, né? De um piloto que vai até o fim, que luta até onde pode, que não se borra nas calças por isso, né? Que coloca pressão para si e vai lá e coloca os resultados em prova, né? E acho que isso está muito esclarecido em diversos momentos nessa temporada, né? Aonde ele tinha que mostrar que era capaz, ele foi lá e mostrou, né? E acho que é muito simbólico, porque o Verstappen literalmente quase ganhou esse título, né? O Verstappen quase ganhou esse título, né? Foi por um triz, né? A gente pode até reduzir, assim, os haters do Verstappen reduzem tudo isso ao momento em que ele perde um parafuso da sua cabeça e colide com o Russell no Grande Prêmio da Espanha de propósito, né? Eu acho que, pra mim, é muito absurda essa mentalidade, porque eu acho assim que ele teve outras 23 corridas onde ele deu sangue, né? Onde ele fez o melhor que podia, né? E o Verstappen, a gente pode ter... Eu tenho minhas críticas, né? Eu acho assim que as pessoas colocam ele num degrau muito mais alto que ele realmente está. Eu não acho que seja pra tanto, né? As pessoas colocam, ele tá a 3, 4 degraus dos outros. Gente, eu não acho que seja isso tudo. Não acho, sinceramente não acho. Eu acho que tá um degrau ali, vai. Isso, sabe? O fato é que ele é o melhor piloto do grid, né? Ele coloca qualquer um hoje aí no bolso e tudo, mas não quer dizer assim que seja toda essa vantagem, né? Eu tenho isso dentro de mim, tá? Pô, mas é minha opinião, né, gente? Minha opinião, tudo, né? Posso estar errado, posso estar certo, não sei, mas é minha opinião, tá? Eu não coloco ele nesse degrau que as pessoas insistem em colocar. Onde tudo que ele faz, né? Enfim, eu não faço isso. Eu não gosto de fazer isso. Já fiz isso. Mas hoje eu não faço isso mais não, tá? Não coloco isso em piloto nenhum. Nem o Senna eu coloco desse jeito. Enfim. Mas enfim. Então, mas assim, independente do que for, você não pode em nenhum momento falar que o Verstappen não teve, que o Verstappen não tentou. O Verstappen tentou tudo que era possível ao teto dele.
Não deu certo, infelizmente. Ele perdeu por 2 pontos o campeonato, mas eu acho que ele sai desse campeonato extremamente insatisfeito, porque da parte dele ele tentou. Eu não, como já falei, não vou reduzir a perda do campeonato dele com aquilo, porque é muito pequeno você fazer isso, porque você está colocando uma prova em cima de outros 23 resultados. Até perguntaram isso pra ele ficou irritado na entrevista e tal, né? E eu também ficaria, pra ser sincero, né? Você pegar um resultado e colocar em cima de outras 23 coisas é um absurdo, completo, né? Isso sem nem mencionar as sprints, né? Então, gente, teve momentos ali que o Verstappen tinha o leite de pedra mesmo desse carro. Mas o carro da Red Bull também não é esse trator todo, né? Tem gente que até hoje fala, e eu falo isso porque eu vi em redes sociais, que o carro da Red Bull é o quarto melhor carro. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? O carro da Red Bull, gente, é o segundo, para não dizer o terceiro melhor carro. Tá? Na verdade, eu diria até que é o segundo melhor carro. Porque a Mercedes ganhou da Red Bull no campeonato de construtores por míseros 18 pontos. É porque na Mercedes, por mais que tenha um novato ali, ela tem uma consistência. Ela tem resultados consistentes. E a Red Bull só tem ela, só tem o Verstappen para gerar algum tipo de resultado. Então, se tivesse algum mínimo piloto ali com mais brilho, com mais vontade, eu não duvido nada que a Red Bull teria sido facilmente o segundo lugar no campeonato de construtores. Né? Então, gente, o Verstappen foi perfeito. Eu acho que, para mim, ainda mantenho 2021 como a melhor temporada que eu já vi na minha vida do Verstappen. Ali eu acho assim que ele lidou com situações de uma maneira impecável, né? Alguns momentos em exceção, tal, né? Mas enfim, né? Mas para mim, 2021 está numa aura muito acima, está numa aura acima de 2025, na minha humilde opinião, tá? 2025, mas 2025 é facilmente a segunda melhor. A segunda melhor. Da era do efeito solo, é a melhor temporada que eu vi do Verstappen. Tá? É a melhor temporada que eu vi do Verstappen de 2022 pra cá. Tá? Então, pra mim, gente, o Verstappen foi perfeito. Né? Fez tudo que podia fazer. Só que teve momentos também onde ele, infelizmente, não foi capaz de fazer tanta coisa. Né? Então, o Verstappen para mim é hoje nitidamente o melhor piloto desse grid e talvez ele só fosse capaz de levar esse carro para ser equiparável às Mercedes, quer dizer, às McLarens, né? Porque ele está um degrau acima dos demais. Ele está um degrau acima de Russell, de Leclerc, de Norris, de Piastri, né? Porque para mim só ele tem esse nível de pilotagem. Sobre o Tsunoda, gente, o Tsunoda ele vai ser o piloto reserva da equipe. Ele vai ser o piloto reserva da equipe. Desde que ele esteve na equipe, ele só obteve 30 pontos, né? E, gente, é muito vergonhoso isso, cara. O Tsunoda é uma vergonha. O Tsunoda faz a gente olhar o Pérez de uma maneira que a gente até entenda até que a gente endeuse o Pérez. É graças ao mau rendimento do Tsunoda que o Sérgio Pérez vai estar de volta na Fórmula 1 ano que vem pela Cadillac. Então, gente, isso é muito simbólico. Porque o Tsunoda, no início do ano, não estou lembrado se foi no início do ano, ou se foi no ano passado, finalzinho do ano passado, em que ele fez um teste que ele até provoca, né? Nossa, esse carro não é tão difícil quanto eu imaginava. Tá aí o carro que não é tão difícil quanto você imaginava. Fez você se expor ridículo toda a santa corrida, né? Fez ele passar uma vergonha histórica em ser uma das maiores diferenças entre um piloto e outro na mesma equipe, né? Esse é o carro não tão difícil com que o Tsunoda dirigiu. Então, gente, e acho eu que é justo dizer que a gente viu os últimos suspiros de Tsunoda na Fórmula 1. Por que não? E isso retrata a temporada dele, gente. A temporada do Tsunoda é o fato dele
talvez nem pisar lá mais. Quer dizer, pisar ele vai pisar, porque ele vai ser piloto reserva, mas ele nunca mais vai fazer uma corrida oficial na Fórmula 1. Não vai. Ele tentou apelar pro suporte da Honda, tudo. Nem a Honda quis ele, cara. Nem a Honda quis. Pra vocês terem ideia da mediocridade que foi o Tsunoda nessa temporada. Então, gente, eu não tenho a dizer mais nada do Tsunoda. Toda a corrida, todo quali eu falava, o teto do Tsunoda é isso. Mais uma vez eu tô falando dizer isso. É repetitivo? É. Mas o desempenho do Tsunoda, o desempenho medíocre do Tsunoda também é repetitivo. O Tsunoda, cara, assim, é de dar vergonha. Eu não, desculpa, não é querendo humilhar o cara, eu não tenho nada contra ele pessoalmente, mas eu tenho tudo contra ele piloto. E muitas pessoas falam assim, mas é porque o carro é feito por Verstappen. Gente, não é. É porque a Red Bull até hoje não colocou a porra de um piloto minimamente capaz. Um piloto decente, sabe? Decente assim de colocar um piloto do nível de Leclerc, de Russell, de Norris, de Piastri no segundo carro. Ela tem sempre, eu não sei se é alguma determinação do Verstappen, eu não sei, quero acreditar que não, de colocar esses pilotinhos aí com um teto baixo para guiar o segundo carro da Red Bull. E aí a gente tem que ver o Tsunoda dirigindo o segundo carro da Red Bull, se expondo ao ridículo em toda a corrida. Então, não tem mais nada que dizer do Tsunoda, gente. Os fracassos dele, corrida após corrida, já falam por si só. 30 pontos no segundo melhor carro do grid, porra. O segundo melhor carro. Não tem mais nada que dizer do Tsunoda, gente. Me recuso a falar mais do Tsunoda. O que eu falei aqui foi mais do que o Tsunoda fez na temporada inteira. Dito isso, eu já falei demais sobre ele. Sobre a Red Bull, gente, a Red Bull é uma equipe que não se acertou muito bem com o carro no início, né? Ela, do início até tinha um carro bom, né? Aí no meio do campeonato o carro teve a sua pior fase, uma coisa pior que a outra, né? Ali aquela fase ruim mesmo, o carro nem cogitava pódios. O carro era tão ruim que até o carro da Ferrari parecia bom, né? O carro da Red Bull ali era tão ruim que o carro da Ferrari parecia minimamente bom, né? E aí chegou a fase pós-férias da Fórmula 1, né? A Red Bull, já chefiada pelo Lohan Mekies, né? Que até certo ponto era o Christian Horner, né? Ele foi demitido e aí entrou o Lohan Mekies. Aí dizem que eles se juntaram e falaram assim, ó, a gente entra no ponto crucial, né, de agora em diante, porque é o seguinte, porque agora ou a gente tem alguma esperança nesse campeonato, ou a gente para tudo que tem que fazer e a gente começa a desenvolver mais desse carro enquanto todo mundo parou. A Ferrari parou, a Mercedes parou, a McLaren parou, todo mundo parou para se dedicar ao ano de 2026, no novo regulamento, né? Porque quanto mais você dedica a um próximo regulamento, menos você investe ao atual regulamento, né? É uma escolha das equipes, né? Várias equipes se assumiram que pararam de desenvolver seus carros para 2026. A Red Bull foi a única equipe nas pós-férias da Fórmula 1 que continua a desenvolver seu carro, né? A trazer melhorias para o carro, é isso que eu quero dizer. E a Red Bull ela resolveu trazer essa melhoria porque ela via potencial, com a distância de pontos que se tinha, para gerar uma disputa. E até por isso assim que o Verstappen passa a vencer corridas. É até por isso que o Verstappen, desde então, ele deixou de estar no pódio, basicamente, né? Eu falo basicamente porque teve corridas sprint onde ele não esteve no pódio, né? Enfim. Então, assim, a Red Bull apostou totalmente de que o Verstappen seria capaz
de, nestas melhorias, passar a vencer, passar a incomodar a McLaren, né, que tinha parado de desenvolver seu carro. E o Verstappen foi lá e fez, né? É aí que está a diferença de um piloto, de outros pilotos e do Verstappen, né? E a Red Bull fez isso, foi uma decisão muito bem acertada. Foi uma decisão muito bem acertada, porque apesar da diferença ter sido, acho que foi de, eu posso estar errado, tá? Mas acredito que foi na casa de 100 a 90 pontos, coisa assim, tá? A distância do Verstappen com relação às McLarens, né? Na época o Piastri, né? Líder do campeonato, né? E a Red Bull encerra o ano tendo o segundo melhor carro, né? Com chances reais mesmo, assim, de batalháveis a McLaren, né? Porque ela escolheu esta opção diferente das demais, né? Mas a gente tem que dar um mérito para isso, né? Muitas pessoas diminuem o mérito da Red Bull, muita gente diminui o mérito do Verstappen justamente por isso, né? Porque foi só a Red Bull que manteve, né? Só que a Red Bull, conhecendo o seu piloto, o seu único piloto, porque o outro é incapaz de fazer qualquer coisa mesmo, ela apostou as fichas no seu piloto. E ela acertou. Ela foi lá e acertou. Eu imagino que o Horner, por ter sido demitido e tudo, ele se relutou a não fazer isso. Eu falando sério mesmo, eu imagino de verdade que o Horner nunca depositou essa esperança de que eles fossem capazes de ganhar esse campeonato de pilotos. Porque o campeonato de construtores já era. Ali o campeonato de construtores acabou na metade do ano. E o Lauda McKees, diferente do Christian Horner nessa questão, ele jamais duvidou do potencial do Verstappen e quase deu certo. Foi uma questão, claro, de que não deu, mas por 2 pontos de diferença. E acho que uma equipe que tem essa mentalidade é o que falta em equipes como a Ferrari, por exemplo, né? Então, gente, eu só tenho elogios à Red Bull, porque a Red Bull, a cada corrida que passa, parece que está perdendo alguém. A cada corrida que passa, ela perde alguém importante na sua equipe. Vou citar um exemplo para vocês. A partir do próximo Grande Prêmio da Austrália, que inclusive vai ser sobre novo regulamento e tudo, não vai ser mais o Gianpiero Lambiase, o famoso GP, pelo Verstappen, né, a ser o engenheiro dele. Porque ele vai embora, né, parece que ele vai ser alguma coisa importante ali na Red Bull e tudo. Mas muita gente que participou daquele 2023 perfeito da Red Bull, onde ela dominou as corridas e tudo, e ela tinha um carro muito melhor que os demais, muita gente ali já foi embora, gente. O setor de estratégia já não é mais o mesmo. O setor de aerodinâmica, né, o Adrian Newey, né, por exemplo, que era a alma do carro da Red Bull, não está lá mais, né, faz mais de um ano. Então a gente tem que dar destaque para esses caras, porque esses caras têm sim pedigree de campeão. Apesar das faltas, qualquer outra equipe sentiria muito mais do que a Red Bull sentiu. Qualquer outra equipe. E a Red Bull não sentiu tanto quanto se esperava. Ela colocou o seu piloto, o seu super piloto, na disputa do título até a última prova do campeonato. E isso já é muito condizente com o que foi a metade da temporada da Red Bull, ao que foi o início da temporada da Red Bull em relação à McLaren. Como eu falei, a Red Bull teve momentos em que ela fez a Ferrari parecer boa, de tão mal que a Red Bull estava. E a equipe, com o astral que ela tem, com as limitações que ela tem, foi lá e conseguiu quase levar seu piloto, seu super piloto, para ser campeão. E melhorou muito o carro para fazer isso. Ela fez tudo isso pro Verstappen, né? Então isso diz muito sobre a Red Bull, né? Diz muito sobre a sua vontade, sobre a sua mentalidade vencedora. Coisa que falta, por exemplo, na própria Ferrari, né? Então, gente, sabe-se Deus como é que vai ser a Red Bull em 2026, que inclusive vai ser equipada com motor Ford e não vai ser mais com motor Honda, né? Mas esse custo, né, essas melhorias no final da temporada surtiu efeito. A Red Bull viu em seu super piloto
o potencial para ser campeão. E ele foi lá e fez. Talvez diferente de todo mundo desse grid, o Verstappen foi lá e fez. Né? E para mim, a equipe tem muito mérito também porque ela acreditou nisso. Ela acreditou no Verstappen o tempo todo. Então, gente, é isso que eu tenho a dizer sobre a Red Bull. Não teve um carro competitivo em grande parte da temporada, né? Não era esse carro tão medíocre assim. Teve seus momentos de mediocridade, é verdade. Mas a volta por cima que ela deu, coloca Mercedes, coloca a Ferrari, coloca as outras equipes todas no chinelo. Então, gente, é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre a Red Bull, tá? Lembrando, né, gente, a minha opinião, que eu falei aqui e tudo mais, né? Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Mas é a minha humilde opinião, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E logo depois eu vou fazer da Mercedes e da McLaren, que são as equipes que ainda falta fazer, tá? Mas no mais, o que eu tenho a dizer sobre a Mercedes, quer dizer, sobre a Red Bull é isso, tá? É isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.